Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia, aqui no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Um dia muito marcante, um dia muito triste, em que o país se vê com mais de 200 mil mortes oficiais, né? E nós destacamos essa palavra oficial para lembrar que esse número, que muitos setores da imprensa golpista e dos órgãos governamentais procuram apresentar como algo aterrador, a fazer uma certa encenação nesse momento, infelizmente não representa a totalidade da realidade da situação no país, uma vez que inúmeras pesquisas, declarações dos próprios ex-ministros da saúde do próprio governo Bolsonaro assinalam que o país teria de 30% a 50% de casos a mais, considerando-se, dentre outras, além da subnotificação, da falsificação dos dados, a não contagem de dezenas de milhares de casos de mortes por doenças respiratórias agudas, graves, que não foram registradas como sendo Covid simplesmente pela ausência de testes, mesmo com a determinação da Organização Mundial de Saúde de que, diante da evidência de 3 ou mais sintomas, né, os óbitos, os laudos devam constar como sendo casos de Covid. E nesse caso nós temos uma diferença aí de pelo menos da ordem de 50% em relação ao número total de mortos, o que faria com que hoje, infelizmente, o Brasil tivesse registrado aí mais de 300 mil mortos. Bom, mas nós vamos falar sobre esse dado, esse momento triste que nós vivenciamos. Vamos destacar também informações do crescimento da Covid de mais de 1000% entre os jovens, no momento em que governos que procuram se passar por científicos, como o governo de São Paulo, estão defendendo o retorno às aulas. Vamos analisar um pouco mais a situação nos Estados Unidos, onde depois dos acontecimentos de ontem, cresceram as articulações a favor de um impeachment do presidente Donald Trump, mesmo faltando pouquíssimos dias, menos de 10 dias, para a sua substituição à posse do presidente eleito Joe Biden. Bom, resultado aí do agravamento da crise no próprio Estados Unidos, e vamos falar do quadro, né, de agravamento da crise em todo o mundo, né, uma vez que a situação, por detrás de toda a campanha enganosa em torno das vacinas, né, há uma explosão de casos em todo o mundo, com um lockdown sendo decretado em diversos países, né? Bom, nosso programa de hoje ele começa simultaneamente no momento que ainda está se realizando aí a segunda aula do curso da Universidade de Férias, do PCO, né? A segunda aula justamente tratando aí, tendo como tema o que o stalinismo fez na União Soviética, né? Mas nós tomamos uma decisão no canal de manter a programação, mesmo com centenas de companheiros estando aí a participar do programa, né? Uma vez que da importância de manter a programação aqui no canal. Então, e muita gente também pode assistir, né? Você pode divulgar para o pessoal que está participando do curso. Nós que estamos aqui no programa vamos assistir depois a parte do curso que nós perdemos, né? Uma vez que é possível fazê-lo. E você também pode avisar aí o pessoal do curso que resumo do dia está no ar e pode ser assistido depois, pode ser acessado aqui no nosso canal Causa Operária TV. Bom, então vamos lá para a nossa pauta. Nosso programa hoje que tem como destaque justamente essa situação, 200 mil mortos, e segue o cinismo e a matança, né? E nós vamos começar aí, como a gente tem feito aí em vários dias, com uma charge do companheiro J. Camelo, né, que trata aí da crise norte-americana, né, retrata aí um personagem da América
da América Latina em meio à crise norte-americana. O João Guaidó, né, ele mesmo, ex-deputado agora, já não mais deputado, tomou posse nessa semana a nova Assembleia Nacional da Venezuela, e o Guaidó, que perdeu toda a liderança, que não tinha nenhum apelo popular, né, e que foi inflada aí pelo imperialismo como os articuladores do golpe, e foi reconduzido aí a fraude. Ele agora se autoproclamou deputado, que nem deputado ele é mais, né? E tá bom, mas aí a charge do nosso amigo J. Camelo coloca ele aí falando lá em frente ao Capitólio, né? Supostamente no celular com o Xi Jinping, o líder da China. Aqui é o presidente dos Estados Unidos, o Guaidó se autoproclamando presidente dos Estados Unidos. Quando é que vocês vão mandar ajuda humanitária? Porque o esquema do Guaidó na Venezuela, né, é usar aí o esquema de disfarce da ajuda humanitária para desviar recursos, né? Então a charge aí muito bem pensada, bem o traço mordaz do nosso amigo, nosso companheiro J. Camelo, retratando, misturando aí a situação da Venezuela com a crise nos Estados Unidos. Bom, agradecer a vocês que estão presentes conosco aí, pedindo a vocês que divulguem, né, espalhem aí, inclusive para os nossos amigos que estão no curso, como eu falei, para que o pessoal depois assista aí o nosso programa, mandar o nosso boa noite para Liliane Oliveira, para o Sérgio Salgueiro, para o nosso amigo Carlos Santos, para todos vocês que nos acompanham, né? E pedir a vocês que espalhem o link do nosso resumo do dia e aqui do canal Causa Operária TV, essa ferramenta fundamental, sem rabo preso com os capitalistas, a serviço das reivindicações dos trabalhadores. Bom, vamos na nossa pauta, né, destacando aqui a situação que se encontra a mais da metade dos brasileiros, né, mais da metade das famílias brasileiras, segundo pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, publicada ontem, 66,5%, quer dizer, 2/3, né, bem mais do que a metade, das famílias estão endividadas. É o maior percentual desde 2010, quando esse tipo de pesquisa começou a ser realizada. Bom, essa situação configura aí um verdadeiro paraíso para as instituições financeiras, né, que estão abocanhando uma maior fatia do orçamento familiar. Em geral, segundo a pesquisa, 30% do orçamento das famílias está comprometido com dívidas junto aos bancos. Quer dizer, o que mostra, inclusive, de onde vem aí a lucratividade, né, a alegria, a farra dos banqueiros, que mesmo em meio à maior crise, ao retrocesso econômico da história do país, estão aí como verdadeiros abutres que são os banqueiros faturando adoidado, né, garantindo aí os seus ganhos bilionários às custas da sangria, né, das 66% das famílias brasileiras endividadas e comprometendo aí cerca de 1/3 dos seus orçamentos com pagamento de dívidas junto aos bancos. Quer dizer, são os abutres, né, verdadeiros carniceiros, ganhando com a situação de desgraça e de sofrimento do povo brasileiro. Bom, vamos diretamente, então, depois dessa breve introdução aí, dessa situação muito grave, entrar no tema central, né? Depois, nós, durante a campanha eleitoral de 2020, para as eleições municipais, nós vimos aí uma sistemática campanha da parte da imprensa golpista, dos partidos da burguesia, dos governos, de que a pandemia estava em declínio, estava sob controle, né? Muitos prefeitos foram reeleitos, né? Nós tivemos aí um dos maiores índices de reeleição, se alegando, inclusive, a suposta eficiência de muitos prefeitos no combate à pandemia, né? Num esquema de publicidade, de campanha eleitoral
Nós vimos isso aí, Curitiba, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, principalmente, né? Principalmente os candidatos com o apoio da imprensa golpista, dos setores mais poderosos da burguesia, procuravam apresentar uma suposta eficiência no combate à pandemia como um pretexto para justificar a fraude que levou aí à sua reeleição. Bom, mal passou as eleições, né, dezembro houve uma disparada dos casos de Covid, né, e o que nós temos agora é o maior, nós estamos caminhando para o país bater todos os recordes de casos e de mortes, né? E o país chegou hoje a 200 mil mortos oficialmente, né? Nós temos aí um gráfico inicial mostrando justamente essa situação, né? Então, tá aí. As primeiras mortes, o primeiro caso, né, se deu em 26 de fevereiro, a primeira morte em 12 de março, né, há um pouco mais de há cerca de 13 meses, né, desculpe, há cerca de 10 meses atrás. Bom, e aí vocês têm os vários momentos aí, né, a chegada às 1.000 mortes em abril, 50 mil mortes em junho, 100 mil mortes em agosto. Bom, de certa forma, essa escalada ela ficou contida relativamente aí, né? Vocês vejam, depois de saltar de junho para agosto, dobrar de 50 para 100 mil mortos, em outubro, né, houve um acréscimo, quer dizer, de junho para agosto, um acréscimo de 100%. De agosto para outubro, um acréscimo de 50%, e esses números foram mantidos aí, o que eles chamavam de estabilidade, né, ou até mesmo de declínio da Covid. Bom, foi só passar as eleições, será uma coincidência, né, e os casos dispararam, e o país atingiu hoje, em números oficiais, a marca gigantesca de 200 mil mortos, né? 10 estados se encontram hoje, segundo os números divulgados hoje, teriam uma média teriam alta, estariam em uma situação de alta nesse momento: Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins, Ceará, Paraíba, Piauí e Sergipe. É importante destacar que, nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.120 mortos, sem que fossem contabilizados os dados do Paraná, né, que não divulgou os dados até as 20 horas de hoje e não foi consolidado nessa conta. É bom lembrar que o Paraná tem somado aí uma média de 70, 80 mortos por dia, quer dizer, o que faria que, mais uma vez hoje, o país ultrapassasse a marca de 1.200 mortos. Está aí o resumo na telinha para vocês, né? 1.120 mortos, lembrando, sem o Paraná, um crescimento na média de 7%, e supostamente um decréscimo do número de casos, também sem os dados do Paraná, 56 mil casos. Né? Uma situação para lá de calamitosa, né? Bom, e aí vale a pena destacar o seguinte: essa situação representa, em um ano, mais mortos do que qualquer outras causas em 10 anos. Né? Nós temos aí um quadro para mostrar sobre uma imagem para mostrar sobre essa situação. Não sei se a produção conseguiu disponibilizar para a gente aí, mas que esse total de número de mortos, de 200 mil pessoas, né, representam, né, só para a gente, a título de comparação, essa imagem mesmo que a produção vai colocar agora para a gente, né, representam, entre outras coisas, em 10 anos, de 2010 a 2019, morreram 109.847 pessoas de doenças isquêmicas do coração. 109 mil em 10 anos. De doenças cerebrovasculares, 100 mil pessoas. De pneumonia, em 10 anos, 71 mil mortos.
tendo como causa a morte diabetes, 60 mil pessoas ao longo de 10 anos. E assassinatos, né, constando como assassinatos, 56 mil pessoas. Né? E a Covid-19, em apenas um ano, né, 200, superando a marca de 200 mil mortos. Né? Quer dizer, para comparação, isso em números oficiais, né, e falsos, mostrando aí, evidentemente, essa situação. Bom, nós mostramos aí a imagem, né, mostrando a escalada, né, a situação que nós estamos vendo, que a curva ela ganhou aí de novo uma tendência. Tem um outro gráfico semelhante àquele primeiro que a gente mostrou, mas que é importante só para reafirmar aí a situação em que a curva, né, ela voltou aí a ter um arranque, né, principalmente desde de dezembro, né, justamente depois de passadas as eleições, e quando, aqui vamos deixar claro, né, não é obra do acaso, a burguesia adotou um conjunto de medidas. Primeiro cortou pela metade o auxílio emergencial, para deixar as pessoas numa desesperança e obrigar todo mundo a sair de casa para tentar se virar, né? E anunciou, e não só anunciou como vem fazendo, o fim do auxílio emergencial a partir de 31 de dezembro, para que todo mundo fosse obrigado, quem ainda não estava, milhões de pessoas nunca deixaram, evidentemente, de trabalhar. Bom, e além disso, toda uma campanha no final do ano, né, para beneficiar as empresas capitalistas, os bancos, que estão querendo receber aí as suas dívidas, como nós destacamos. Foi feita uma enorme campanha a favor da reabertura de tudo, em todo o país, né? Campanhas a favor até das viagens, do turismo, e o resultado está aí, né? Ainda que de maneira parcial e distorcida, né? Nesse número gigantesco, nessa matança gigantesca. Né? Longe de ser obra do acaso, o que nós temos aqui é um verdadeiro genocídio premeditado, né? Diante do qual a política de todas as alas da direita é intensificar a matança. Um dado muito importante disso, que não vou mostrar agora, é o crescimento, que foi destacado hoje também, o crescimento do número de mortos entre a juventude. Né? No momento, justamente, em que há toda uma campanha muito clara da burguesia, dos governos capitalistas, pela reabertura das escolas, né? O governo do cínico e supostamente científico Dória, adotando a política de convocar aí o retorno às aulas, né? Para o dia 1º de fevereiro, né? Foi apontado o seguinte, que o crescimento das mortes de pessoas de 0 a 29 anos foi de mais de 1000%, mais de 1053%, né? Entre a população jovem entre 0 e 29 anos. Né? Mostrando, evidente, que a política da direita, né, não tem nenhuma preocupação com a educação, porque aqui não vamos fazer demagogia de acreditar, por exemplo, né, que os governos que mais destruíram o ensino público, né, nas últimas décadas, como os governos aqui do estado de São Paulo, do PSDB, né, e de tantos outros estados aí do país, tem qualquer preocupação, né, com a situação da educação, com o futuro dos jovens. Né? O que tem aqui é uma campanha criminosa, né? Por isso eu queria, inclusive, reforçar, né, o chamado a que todo mundo acesse aí ao chamado feito pela corrente Educadores em Luta. Né? É preciso, né, organizar uma mobilização geral e entrar em greve, né, no dia 1º de fevereiro, se o governo não voltar atrás, não recuar da política
criminosa de retomar as aulas a partir de 1º de fevereiro, é preciso organizar uma greve em São Paulo e em todo o país onde essa medida absurda se imponha. É evidente que isso aí não tem nenhuma preocupação. A única preocupação é promover uma maior contaminação entre a própria população jovem, né, que já vem crescendo nos últimos meses. Mais de 1000% o crescimento da contaminação entre a juventude. Né? Em São Paulo foi feita uma pesquisa quando a prefeitura tentou ensaiar, no final do ano passado, uma volta às aulas. E ficou provado que mais de 70% dos jovens, das crianças e adolescentes, que contraíram a Covid eram assintomáticos, né, que não tinham sintomas e que, portanto, podiam propagar para outras pessoas, podiam e podem, né, sem que houvesse sintomas visíveis, como, por exemplo, febre e tudo mais. Quer dizer, a política do Dória, a política de outros governos, a política do governo Bolsonaro de organizar a volta às aulas é uma política simplesmente genocida. E é preciso evitar isso aí através de uma mobilização. Por isso, acesse aí a página de Educadores em Luta na internet, acesse ao evento, né? Volta às aulas com vacina não, né? Dia 1º de fevereiro, greve, né? É preciso mobilizar não só os trabalhadores da educação, os professores e funcionários, mas também os estudantes, os pais de aluno, greve contra o genocídio, né? Volta às aulas só com o fim da pandemia e com vacina, né? Quer dizer, não a política criminosa dos governos inimigos da educação e da população. Bom, falar em governo inimigo da população, hoje o governo Bolsonaro, Bolsodória, ou governo João Dória, anunciou com um novo show aí, com pompa e circunstância, que os testes da Coronavac teriam demonstrado uma eficácia de 78% para os casos leves aqui no Brasil. O anúncio foi feito hoje, né, como sempre, né, com muito estardalhaço, né, como se o simples anúncio dessa medida aí representasse uma mudança na situação, justamente para defender esse tipo de política criminosa e para tentar encobrir, né, o fato de que hoje o Brasil superou a marca de 200 mil mortos oficiais. Bom, diante da situação... Bom, ontem o ministro Pazuello usou de rede nacional, sem dar nenhuma explicação, de onde vão vir as seringas, e hoje anunciou a assinatura de um contrato com o Instituto Butantan, né, para o fornecimento de 100 milhões de doses, supostamente 46 milhões até abril e as outras no decorrer do ano. Mas o governo, mesmo com toda essa pompa e circunstância, imitando aí o governo João Dória, não anunciou um plano de vacinação efetivo, não tem data, não tem seringa, né? E, obviamente, que o simples anúncio, né, não foi anunciado nada de contratação, né, o Pazuello aí, e o Bolsonaro, né, à frente dessa política criminosa. Não tem nenhum plano de contratação de pessoal especializado, nenhuma campanha em torno da vacinação. Quer dizer, é a política de jogar areia nos olhos da população, né, de criar factoides, né, justamente no dia em que o país completou oficialmente, superou a marca de 200 mil mortos. É a política de tentar tapear a população, né, uma verdadeira política criminosa. O nosso boa noite aí para Rosa Cavalcante, nossa querida companheira, sem chance, a nossa amiga Angelina Dias e todos vocês que nos assistem. Espalhem o link, né? Hoje tem centenas de pessoas assistindo aí o curso, que nós já vamos falar daqui a pouquinho, na internet, a Universidade Marxista, né? E então muita gente não pôde participar aqui com a gente. Então, divulguem o link para que o pessoal possa assistir depois, né, no final do curso, daqui a pouquinho. O curso está acontecendo às terças e quintas-feiras,
sempre às 19 às 22 horas. Mas nós vamos manter também nesses dias, para você saber, você que está nos assistindo, agora ao vivo, depois na representação, nós vamos manter o programa Resumo do Dia, né? Como parte da nossa programação aqui, para todos os nossos amigos, inclusive para quem assiste o curso, porque pode depois assistir fora do horário, mais tarde, né? Nosso canal interativo, aqui na Causa Operária TV. Bom, vamos em frente. Destacando aqui na nossa pauta, nosso programa nesses dias vão ser mais curtos, mas nós vamos manter a programação, né, esse importante vínculo, né, entre a Rede Causa Operária e você, que é o nosso Jornal da Noite, o Resumo do Dia. Bom, nós vamos falar agora dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, ontem, nosso programa deu ampla cobertura, assim como o nosso jornal diário na internet, o causaoperaria.org.br, deu ampla cobertura aos acontecimentos de ontem, né? Bom, hoje, antes de falar da continuidade da crise política nos Estados Unidos, destacar uma evidência, inclusive, quer dizer, que mostra uma das causas dessa crise, dessa explosão que levou à invasão do Capitólio. Hoje, os Estados Unidos registraram 3.865 mortes por Covid. É um novo recorde mundial em um único dia, né? Mostra aí a situação totalmente fora de controle. Bom, e aí vocês estão vendo a imagem de ontem. Ontem nós mostramos aqui muitas imagens, né? Do cerco de manifestantes trumpistas, a maioria deles vinculados aí a grupos de extrema-direita, bom, e que cercaram e invadiram o Capitólio, a sede do Congresso Nacional, expondo de maneira muito pública e explícita, né, a enorme crise do regime político norte-americano. Pois bem, no dia de hoje, né, a Câmara dos Deputados, vocês estão vendo aí sobre a presidência da Pelosi, Nancy Pelosi, né, a deputada democrata, ela que aparece aí então agora na imagem com máscara, a Câmara começou a debater, né, e a Nancy Pelosi anunciou que os democratas estão prontos para colocar em votação um impeachment do Trump, né, se o próprio gabinete do governo, não remover Trump da presidência. Porque depois do acontecido de ontem, se colocou a possibilidade, né, de que o vice-presidente Mike Pence, que é do partido do Trump, do Partido Republicano, possa invocar a 25ª emenda, que permite que ele e o gabinete, o ministério, retirem Trump do poder, né? Segundo Nancy Pelosi, se o Pence se recusar a agir, ela e o presidente do Senado levariam adiante pela segunda vez um processo de impeachment contra Trump. Embora faltem apenas 13 dias para o fim do mandato do Trump, né, a Pelosi afirmou que qualquer dia pode ser um show de terror para a América. Na verdade, as declarações mostram aí um temor, né, de que acontecimentos semelhantes ao que se verificaram ontem possam se repetir, inclusive, né, antes do momento aí da posse do Joe Biden na presidência da República, né? Com certeza, né, a situação ela expõe de maneira contundente, né, a enorme crise do regime político norte-americano, né? Bom, hoje a imprensa norte-americana deu conta de 4 mortos nos acontecimentos, pelo menos até o número que a gente visitou no começo da noite, né, e dezenas de feridos, 52 presos, né, entre os feridos, inclusive policiais, alguns gravemente feridos. Bom, e hoje, com mais calma, inclusive passados os acontecimentos, que ontem nós mostramos aqui
imagens e vídeos no nosso programa, é bom destacar que, ao contrário, né, do que a imprensa procurou, alguns setores da imprensa e analistas, né, pagos aí a peso de ouro pela burguesia, procuraram apresentar, né, a crise que expressa com a invasão do Capitólio por manifestantes da direita, né, estão longe de constituir um raio em céu azul no regime político norte-americano. Um dado importante é esse, que tem a ver, obviamente, com a degringolada, né, se a gente pode usar essa expressão, não só do regime político, mas do regime econômico, né, do verdadeiro caos que domina nesse momento a sociedade. Bom, se por um lado ela expressa a crise, a divisão entre os próprios republicanos, que é bom lembrar que ontem o Trump, os fatos que se deram no Capitólio, eles aconteceram na sucessão, né, de um verdadeiro comício que Trump realizou em frente à Casa Branca, mais uma vez denunciando a fraude e publicamente solicitando ao vice-presidente Mark Pence de que ele não fosse ao Congresso, ele que por força da Constituição norte-americana, presidente do Senado, né? E ele seria, então, responsável por instalar a sessão, como presidente do Senado, de confirmação dos delegados que garantem a eleição de Joe Biden para a presidência da República. Bom, o vice-presidente do Partido Democrata se recusou a adotar essa medida. Bom, e aí Trump tratou de agitar, né, os manifestantes, principalmente os ativistas direitistas, as centenas, alguns milhares, que lá se encontravam, a marcharem em direção ao Congresso, onde se realizaria, e acabou se realizando, mas só depois das manifestações, né, a sessão de confirmação da eleição do Joe Biden, uma espécie de colégio eleitoral, né, no qual, inclusive, havia toda uma articulação para que senadores republicanos apresentassem uma série de protelações, né, para tentar ganhar tempo e intensificar a crise. Bom, a invasão do Congresso levou à suspensão inicial da sessão, que acabou acontecendo durante a madrugada do dia de hoje, né, terminou aí por volta das 4 horas da manhã, né, depois que houve uma intensa repressão e esvaziamento do Congresso, também depois que o Trump fez um anúncio público pedindo que os manifestantes se retirassem do Congresso, evitassem atrito com a polícia, né, evitassem um choque ainda maior do que aquele que já havia ocorrido, né, contra as forças de repressão, que, obviamente, ficou claro que houve uma enorme colaboração, né, de setores dessas forças de repressão, sem o que não seria possível, né, ocorrer o que se viu lá, né, a invasão do Congresso, em uma situação em que já estava previamente anunciada, né? Bom, a situação evidencia o seguinte: o que nós estamos vendo nesse momento? Nos últimos anos, né, os Estados Unidos perderam a autoridade política, né? Isso está expresso aí, por exemplo, nas derrotas no Iraque, na Síria, né, na própria Venezuela, a derrota da tentativa dos Estados Unidos de derrubar o governo chavista, né, que foi rejeitada, não teve apoio entre a população. Essa política e outros resultados, como produto também da crise econômica, estão promovendo aí um desgaste, um enorme desgaste do regime político norte-americano, que é bom destacar. Nesse momento tem o maior número de mortos, né, na pandemia do mundo, né, não só bateu hoje o recorde de 3.865 mortes em um único dia, mas tem mais de 360 mil mortos, né, mostrando aí a decomposição, a crise, a falência total do regime norte-americano, né. Os Estados Unidos têm, nesse momento, mais de 40 milhões de famintos, né, são mais de 50 milhões de desempregados,
É uma situação muito semelhante com a do Brasil, uma economia muito mais frágil que a do Brasil, né? Bom, e uma crise que parecia ter chegado ao ápice com as eleições norte-americanas, eleições presidenciais, onde claramente os setores mais poderosos do imperialismo, né, colocados aí por detrás do candidato Joe Biden, né, manipularam e fraudaram as eleições, né, para garantir a vitória do candidato mais comprometido, mais profundamente comprometido com os interesses dos grupos mais poderosos do imperialismo norte-americano e mundial, né, que fizeram campanha explícita em favor do candidato reacionário, né, que inclusive em vários momentos falou que pretende aí ser mais duro na política internacional, por exemplo, que o Biden ou o Trump não teria tido sucesso, né, em várias situações, como é o caso que nós destacamos aqui, mas também no caso da Coreia do Norte, no caso do Irã, né, e que há todo um setor do imperialismo norte-americano e mundial que quer ações mais incisivas diante do agravamento da crise econômica, né, e a necessidade de agir com mais força contra os países pobres, né, de roubar, de expropriar os países atrasados para tentar minorar, né, se não salvar nesse momento, mas minorar a enorme crise de conjunto, a crise de superprodução capitalista que está levando o mundo todo à lona e que a Covid-19, né, o que ela fez foi potencializar essa crise. Então, o que nós estamos vendo, os acontecimentos de ontem, também de hoje, a continuidade dessa situação, o fortalecimento de uma ala muito direitista, aí liderada pelo Trump, né? O episódio de antes mostrou aí, inclusive, toda uma covardia política, o medo, né, que ficou latente, né, na cobertura da imprensa, na declaração dos políticos, de que essa situação de explosividade ultrapasse os limites dessa direita reacionária aí comandada pelo Trump, né? Chama atenção também o fato de que não houve manifestações populares de apoio ao Congresso, né, de apoio ao Joe Biden e contra o Trump, né? Quer dizer, porque obviamente o apoio eleitoral, né, conquistado inclusive com o apoio dos setores da maioria da esquerda norte-americana e internacional, é resultado de toda uma manipulação artificial nas eleições, como a gente viu recentemente no Brasil, né, onde os partidos da direita que saíram vitoriosos não têm apoio popular, né? É como a gente assistiu também, por exemplo, no caso do afastamento de vários governos estaduais, como o caso do governo do Rio de Janeiro, só para citar um exemplo, ninguém protestou, né? Ninguém estava lá para defender o Witzel, para fazer protesto, né? Porque são governos que foram eleitos em uma manobra eleitoral, em um processo fraudulento, e que não tem, de fato, o apoio popular, né? Então, a demonstração de força da direita norte-americana, sob o comando da extrema-direita liderada aí pelo Trump, né, a possibilidade de que ele, inclusive, rache o partido republicano, ameaça abrir uma fissura, né, no regime político norte-americano. Bom, para finalizar, destacar o seguinte, que é uma situação nova e espetacular, né, que precisa ser aproveitada pelos explorados dos Estados Unidos e de todo o mundo, né? Porque quando os nossos chefes, né, os nossos patrões, os donos do mundo brigam, se dividem, né, chegam inclusive ao enfrentamento, como a gente viu aí no caso da manifestação de ontem, né, essa radicalização representada pelo Trump, que é um sinal de desagregação, né, de todo o regime político norte-americano. É preciso abrir um caminho próprio, né? É preciso adotar uma política diferente dessa de que a gente vê sendo adotada pela esquerda brasileira, quer dizer, que não é uma política de submissão à direita golpista, né, uma das alas da direita em disputa, né, mas é uma política independente, uma política que nos Estados Unidos representaria, inclusive, a luta por constituir um partido próprio dos trabalhadores, um partido operário revolucionário, né, para defender as reivindicações da classe operária, da população negra e de todos os setores oprimidos, né?
essa tarefa que está colocando, tirar proveito da crise, né? Nós vimos insistindo, queria destacar mais uma vez a ideia de que a derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, com 58 mil mortos, né, abriu todo um período de crise, de revoluções, né, onde setores da população oprimida no mundo inteiro, revolução na Nicarágua, no Iraque, na Polônia, tiraram proveito do enfraquecimento do imperialismo, né? No momento que a gente tem aí todo um domínio, toda uma onda direitista e de ataque contra os trabalhadores, né, é importante vislumbrar a perspectiva de que a crise nos Estados Unidos, né, abra caminho para uma nova etapa de luta, né, e de fortalecimento da luta dos trabalhadores e das suas organizações no mundo inteiro. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Na reta final, destacar mais alguns dados sobre a explosão da Covid em todo o mundo. O primeiro deles é do Japão. O Japão decretou estado de emergência na região de Tóquio e devido aí ao aumento dos casos de Covid. A decisão foi tomada a menos de 200 dias da data prevista, né, para a realização dos Jogos Olímpicos, que já foram adiados do ano passado, né, e o Japão registrou um recorde para o Japão, que mostra, obviamente, uma menor incidência naquele país. Para a gente ter uma ideia, é um número menor do que o número de mortos que vem se acumulando diariamente no Paraná, por exemplo, que hoje não divulgou os dados. Mas o Japão chegou na terça a 76 mortos, né? E diante dessa situação, o primeiro-ministro japonês, o Yoshihide Suga, declarou estado de emergência em Tóquio e mais 3 prefeituras da região metropolitana, Chiba, Saitama e Kanagawa. Bom, para combater o aumento das infecções pelo Covid, né? Eles, inclusive, suspenderam as exibições da tocha olímpica, né, mostrando aí a preocupação nesse momento com as Olimpíadas, que estão ameaçadas novamente de serem novamente adiadas ou simplesmente de nem a terem, né? Já na segunda-feira, o governo havia registrado aí a restrição do funcionamento de restaurantes e outros setores do comércio. Bom, e agora veio aí a medida decretando estado de emergência, promovendo aí toda uma situação de cerco, controle da movimentação na cidade de Tóquio e mais 3 prefeituras da região metropolitana. Bom, bem diferente do que a gente viu no Brasil, né, onde, mesmo com o recorde de mortos, recorde de casos, 200 mil mortos, né, há uma tentativa de deixar tudo como está, né, a situação que foi totalmente estimulada, como nós destacamos aqui pelos governos da direita, os negacionistas e os supostamente científicos. Bom, outra situação importante é no Reino Unido, né, onde houve uma ampliação das medidas de restrição. Bom, e segue aí a explosão do número de casos, né, com o Reino Unido registrando um novo recorde de casos em 24 horas, né, que aconteceu ontem, 60.916 casos de Covid em apenas 24 horas. Né? Por isso vocês estão vendo aí essa imagem de Londres, como parecendo uma cidade fantasma, né? Só uma pessoa aí na foto, resultado dessa situação explosiva, né? Detectada, que vem acontecendo já há vários dias, a capital londrina, registrando mais de 50 mil casos. E só para a gente ter uma ideia, é um número muito semelhante ao total de casos registrados no Brasil, né? Um país que tem 4 vezes o número da população do Reino Unido, né? O Reino Unido que superou
em termos globais, o número de mortos, onde estava empate, a diferença de cerca de 20 casos, né, em relação à Itália. Vamos ver a situação, só atualizando. O Reino Unido tem hoje, né, segundo os dados do Google, disponibilizados agora nesse momento, 77.346 mortos, e como a gente previu, superou a Itália, que tem 76.877. Né? Quer dizer, além dos 4.000 mortos nos Estados Unidos nas últimas 24 horas, em segundo lugar, infelizmente, ficou o Brasil, né? Com mais de 1.200 mortes, né? E ultrapassando a marca, quer dizer, os Estados Unidos ultrapassaram 361 mil mortos, e o Brasil, em números oficiais e mentirosos, né, ultrapassou a marca de 200 mil mortos. Bom, para a gente caminhando para o finalzinho, eu queria destacar aqui, né, nós falamos ontem do sucesso que foi a aula inaugural da Universidade de Férias, né, apresentada pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Hoje teve prosseguimento o curso. Eu queria reforçar ainda, muita gente que está nos acompanhando, seja ao vivo ou na reapresentação, essa transmissão, com certeza está inscrito e está participando, né? E no dia de hoje, nessa quinta-feira, a segunda aula abordou o tema o que aconteceu na União Soviética, na antiga União Soviética, mostrando aí o papel, né, do ponto de vista político geral do stalinismo, né? Então, a primeira aula introduziu aí o papel geral do stalinismo, né? E agora é a segunda de um total de 16 aulas, né, que vão acontecer ao longo desse mês de janeiro e no mês de fevereiro, sempre às terças e quintas, né? E você ainda pode se inscrever, né? Você pode acessar aí o site universidadedeférias.pco.org.br, fazer a sua inscrição, se você ainda não fez, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode se comunicar aqui conosco, né? Vamos mais uma vez aqui colocar os telefones aí à sua disposição. As aulas estão sendo transmitidas exclusivamente para os inscritos, né, com uma enorme participação, são centenas. O curso atingiu a meta e superou a marca de mais de 1.000 inscritos, são centenas de pessoas participando diretamente ao vivo das aulas, né, e outras que estão assistindo. Só para a gente ter uma ideia, no primeiro dia, o site teve mais de 6.000 acessos, né, das pessoas inscritas, que obviamente muitas pessoas acessaram várias vezes, fazendo propaganda, mostrando para os amigos. É um recorde, é o maior curso de formação política, de marxista do mundo, né? Uma conquista importante, né? Mostra aí o caráter revolucionário do Partido da Causa Operária, da Aliança da Juventude Revolucionária, né? Enquanto a maioria dos partidos da esquerda estão dedicadas aí a conquistar migalhas de cargos, chegarem a acordos, né, com setores do grande capital, né, para conseguirem alguma migalha nas câmaras municipais, no Parlamento Nacional. O PCO realizando um curso importantíssimo para armar, né, o ativismo classista, não só do partido, mas de toda a esquerda, por os enfrentamentos que estão colocados aí para o próximo período. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, participe, né? As aulas ficam à disposição no site, e além do acesso, né, às aulas ministradas pelo companheiro Rui Costa Pimenta, você tem acesso também, se você se inscreve, você ganha acesso à Biblioteca Socialista, enciclopédia, né, obras estão sendo acrescentadas aí durante o curso, né, textos de apoio, um conjunto de materiais, fotos, imagens, né, uma enciclopédia com termos fundamentais acerca do stalinismo e de outras questões vinculadas ao marxismo. Então, se você não se inscreveu, não perca tempo, né? Se inscreva e não deixe de participar do curso O que foi o Stalinismo, uma análise marxista,
né, uma experiência única, a maior do mundo nesse momento, né, e principalmente com o caráter revolucionário que ela tem, né, não se trata de um curso acadêmico, o processo de inscrição também está permitindo que as pessoas que estão participando são pessoas com um alto interesse de compreender para se formar para a luta revolucionária. Bom, o primeiro dia que nós fizemos aqui o programa durante a universidade, queria chamar a atenção de vocês, aí, me ajudassem a divulgar, né, agradecer aí a participação aí do Jazão Guaraneche, o Fabiano Proletário, né, a todos vocês que participaram, o Luiz Gonzaga, né, ao pessoal que entrou aqui ao vivo, e você também, que nos acompanha aí fora do horário, porque estava assistindo o curso, porque estava em outros compromissos. Lembrar você o seguinte, a partir de agora, não tem mais furo aqui na programação, no resumo do dia. Todos os dias, nos dias do curso, nós vamos fazer, a partir das 9, vamos fazer um programa um pouquinho mais curto, né? Mas todos os dias, às 8h30, você entra e segue também toda a nossa programação normal, aqui do canal Causa Operária TV. Eu agradeço a sua presença, a sua participação. Amanhã a gente volta para fechar a semana. Espero que com melhores notícias, mas também as más notícias, elas são importantes de serem dadas e serem analisadas, porque a compreensão da realidade é uma arma fundamental para a gente lutar e transformar essa situação. Uma boa noite, um abraço apertado a todos vocês e obrigado aos companheiros da produção, sob o comando aí do companheiro Volney Martini. Até amanhã.